Bom, Lucas 11, a partir do verso 37, a gente vai ver o 37 até o 41, tá bom? Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou o lugar à mesa. Tomou seu lugar à mesa. Então, o que acontece? As relações tensas entre Jesus e os fariseus não impedem que estes lhes estendam convites para cear com eles. Por isso, depois de ter pregado, de ter falado, Jesus recebe um convite para cear na casa de um fariseu. Ele aceita, de modo que, nesse momento, ele já havia assumido seu lugar na mesa do fariseu. Ele entrou, sentou, que hora que é a merenda? Vamos lá. Entendeu? Ele sentou para comer, foi convidado para comer. Tudo indica que o fariseu também convidara vários de seus colegas, tanto fariseus como escribas. O Senhor, porém, lhe disse: vós fariseus limpais, né? Então, desculpem. Lucas 11:39, Lucas 11:46 e Lucas 11:53 mostra isso pra gente. Que existiam várias pessoas ali que se escandalizaram. Talvez o fariseu tenha convidado Jesus com o intuito de saber mais sobre o homem, que era o tema de conversação por parte do povo, alvo tanto de elogio quanto de crítica. Ele convidou Cristo para saber o que estava acontecendo. Porque uma coisa, pessoal, é você falar que fulano está pregando erro, que fulano está pregando errado, que fulano é herege. Outra coisa é você conhecer aquilo que o fulano escreveu. Aquilo que ele escreveu e aquilo que ele prega. Quando eu falo que o N.T. Wright, sua nova perspectiva sobre Paulo, amanhã eu termino um estudo muito legal que nós vamos ter na teologia de quinta, né? Na quinta teológica, sobre NPP. Quando eu falo que o N.T. Wright ele defende uma heresia que destrói a justificação, eu não estou falando de alegre, porque fulano falou, porque Beltrano falou. Eu estou falando porque eu estudo. Então nós temos que conhecer. Então, a imagem de Jesus para os doutores da lei era de uma ameaça, não era só de um herege. De acordo com a palavra de Deus, o herege Renekiewicz, o Pede Mais Cedo, o R. Soares, eles não são ameaças ao meu status quo ou ao status quo de quem quer que seja. Eles são mentirosos, eles são hereges. Eles pregam algo que não é o evangelho de Cristo. Nesse caso aqui, ele chamou Jesus para ver, peraí, tanta gente elogia e tanta gente odeia. Deixa eu ver com os meus próprios olhos o que está acontecendo. Isso tem muito a ver com os próprios versos, como vocês vão ver. Que é o quê? Muitos falam do cristianismo agora, aqui no Brasil, está se abrindo a porta da perseguição de uma maneira enorme. Por quê? Vocês viram que saiu uma resolução agora, não sei se do Conselho de Saúde, agora me fugiu, que usar o cristianismo no trabalho psicológico não pode. Agora, a religião afro pode. Ou seja, uma clara abertura à perseguição. Então, nós somos perseguidos. Então, qual é a dele? Não, antes de eu fazer, eu quero ver o que está acontecendo. Então, nós vamos ver lá na frente que isso aqui tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje. E Jesus provavelmente tem aceito o convite porque tinha uma mensagem para os escribas e fariseus. Nunca na Bíblia você vê Jesus sem um objetivo, e esse objetivo é ensinar. Ao fazer o cego ver com uma cusparada no chão, ele ensinou a respeito de curar no sábado, por exemplo. Ele ensinou a mesma coisa que ele vai tratar aqui. Ele ensinou do que é mais importante. Agora, qual o nosso objetivo quando nós vamos trabalhar? Quando nós saímos da nossa casa? Quando nós entramos na internet?
Você não vê Jesus postando meme. Vê? Ah, mas ele não tinha internet. Ele ria sim, ele se divertia também. Ele tinha sua porção humana, onde ele buscava refrigério. Mas Cristo, sempre quando ele ia, ele se preocupava em ensinar. Ensinar o quê? A verdade. Ensinar o que está na Escritura. Eu não estou aqui para ensinar para vocês doutrina presbiteriana. Eu estou aqui para ensinar vocês a doutrina bíblica. E esse tem que ser o nosso objetivo. Eu não sei a denominação que você é. A tua obrigação não é ensinar a doutrina assembleiana, a doutrina batista ou a doutrina presbiteriana. Tua obrigação é ensinar a doutrina bíblica. Essa é nossa obrigação. E é isso que Cristo faz. Em todos os momentos. Sempre que ele cura, sempre que ele vai. Lembra quando ele foi comer na casa do publicano, na casa do Zaqueu? Em meio a pessoas. Nossa, Jesus, né? Quantas vezes ele sentou à mesa com pessoas vistas como impuras? E aqui nós vamos ver a futilidade, a hipocrisia desses homens. É isso que nós vamos ver hoje, a hipocrisia. Então o fariseu convida Cristo, vamos ver qual é a dele. Cristo, tendo esse convite, falou: opa, minha chance, eu vou, porque eu vou pregar a verdade para ele e para os companheiros dele. Vai servir de exemplo ou para ele ou para as pessoas que estiverem ali. E é isso que nós temos que pensar. Será que as pessoas veem Cristo? Ou será que as pessoas veem um palhaço em pé para servir a ceia com um crachá de presbítero que é do tamanho de um palmo no peito? Uma questão ridícula. Que não é uma sinalização, mas é algo para mostrar que ele tem um cargo. O que as pessoas veem na nossa vida? E essa é a pergunta que eu começo fazendo. Porque os fariseus, os escribas, eles criaram toda uma estrutura. E aí a gente vem aqui no verso, a gente cai para o verso 38. Ó. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Ah, lavar as mãos, pastor. Vai que não lavou as mãos e tem aí um bichinho aí, vírus chinês na mão e contamina tudo. Ele se escandalizou porque Jesus não se lavara. Os fariseus continuavam defendendo o cumprimento estrito das regras estabelecidas pelos rabinos proeminentes de outrora. Olha só, não estão preocupados com o cumprimento da lei de Deus. Não é isso que eles estão preocupados. Eles estão preocupados com o cumprimento das regras estabelecidas por rabinos. Uma coisa que eu sempre citei aqui para vocês. Porque não lavar as mãos antes de comer não é exigido pela lei de Moisés. Fazia parte da tradição desses homens. É o que eu digo para vocês. O Senhor deu a sua lei. Ele deu os mandamentos. E os mandamentos têm um princípio moral. Agora, esses homens criaram regras para que as pessoas cumprissem a lei. As pessoas, para poder cumprir o mandamento do sábado, tinham que cumprir milhares, centenas de regras que nunca iam conseguir cumprir para poder dizer que cumpriram o mandamento do sábado. E é disso que se trata lavar
lavar as mãos antes da refeição. Essas normas passaram de uma geração a outra. Ou seja, é como nós. Nós temos as nossas denominações e nós acabamos criando regras porque nós achamos que essas regras nos ajudam a ter santificação. Quer um exemplo estapafúrdio? Que mulher não pode usar calça. Ah, mas não pode. Onde está escrito? Ah, que mulher não pode usar roupa de homem. Então homem também não pode. Porque homem usava túnica, usava saia. Isso são regras de homens para dar aquela ajudinha na santificação. Ah, não, mulher não pode cortar o cabelo, ela tem que ser o cover do Primo It, da família Adams. Ai, pastor, como o senhor é sem educação. Ah, mas cortar o cabelo era coisa. Era em uma cultura para que a mulher não fosse confundida com mulher da vida. Hoje em dia, né, mulher da vida chama modelo, né? Na minha época chamava outra coisa. Não ser confundida com as modelos de hoje em dia. Tinha um porém, porque fazia parte de um culto que as mulheres, ou quando elas eram adúlteras, ou quando elas eram prostitutas cultuais na cidade em que o apóstolo estava falando, elas tinham o cabelo curto. Então, uma mulher cristã, ela poderia ser confundida com uma prostituta se ela tivesse cabelo curto, com uma modelo. Então, esse tipo de norma que se cria não é bíblico, é exatamente o que os doutores da lei estão fazendo. E muitas vezes essas regras são criadas não por mal. Esses homens, muitas dessas leis, existiam ali homens de Deus, proeminentes, ali no Sinédrio, ali junto aos fariseus. Não são todos eles mau caráteres que criaram um negócio em cima daquele. Como o catolicismo romano, depois de impor, por causa do Império Romano, não por causa de Pedro, né? O catolicismo se impõe como igreja principal e toma conta de toda a Europa, então ela se autoproclama a única igreja de Cristo. Aí quem estava na Europa, se não se declarasse cristão, se não se declarasse católico, ia para a fogueira, foram obrigados. Dentro do catolicismo tinham grandes homens e mulheres de Deus. Após a reforma, todos esses grandes homens e mulheres de Deus saíram da seita católica. Lamento, eu tenho que falar o português bem claro. Não é que o catolicismo era a igreja de Cristo, vinda de Pedro, sucessora apostólica, e aí acabou se desviando. Não, ela nunca foi. A igreja de Roma nunca foi entre as igrejas mais proeminentes. Corinto, Antioquia, olha quantas igrejas que eram teologicamente muito mais profundas. Mas aí veio o império. O império pôs força, porque o império tinha força. Por isso que eu falo para vocês. Eu já dei exemplos aqui, faz tempo que eu não toco nesse assunto. O Brasil não tem forças armadas equipadas, infelizmente. Nosso exército, marinha e aeronáutica, nosso exército foi reduzido a pintador de calçada. Nossa força aérea se transformou numa empresa de frete aéreo e de transporte e de táxi aéreo. Aí o Brasil vai querer se impor lá fora. Não. Aqui, ó. Não pode, tem que fazer isso. Vira piada. Então vocês percebem o que eu tô ensinando, o que eu tô explicando para vocês? Eram regras criadas.
Aliás, muitas regras cerimoniais minuciosas relativas a centenas de assuntos estavam sendo constantemente lembradas como se a salvação propriamente dita dependesse da obediência completa a elas. Quem aqui já viu o R. Soares aí que eu mencionei, que falou que quem não participava do carnê de milagres e quem não desse o dízimo perdia a salvação? Onde está isso escrito na Escritura? Roma impôs a força, porque eles tinham o exército, eles tinham o poder, então tu tem que ser católico, senão tu morre. Acabou, não tem conversa. Então, dentro do catolicismo tinham pessoas corretas. Então, ali, entre os escribas e fariseus, existiam pessoas corretas. E muitas dessas regras eles criaram com boas intenções, como várias denominações criaram. Regras que não são bíblicas. Mas esses homens entenderam que se eles criassem regras, são regras para ajudar a pessoa a cumprir o que está na Escritura. Criaram regras que eles colocam que para você poder obedecer a Cristo, você tem que seguir aquela regra. Só que quando a Bíblia não fala isso, não diz isso. Ah, mas é uma questão de interpretação. Não. A única interpretação da Escritura é aquilo que aqueles homens escreveram. Então, quando foi dito que mulher não podia usar cabelo curto, era dentro do escopo cultural daquela época. E ponto. É isso que o escritor estava dizendo naquela palavra. Por isso que nós temos que conhecer o contexto cultural. Pronto. E aí a gente cai no que escandalizou. Mas também fora prescrita a própria forma como se devia derramar água sobre as mãos. Não se tratava de questão de higiene, pessoal. Não tinha nada a ver com o vírus chinês. Não tinha nada a ver com ter micróbio, com os micróbios. Minha mãe falava, olha, lava a mão, porque senão você vai engolir micróbio. Cuidado com os micróbios. Não era isso. Era um tratamento da imundície cerimonial. Esse é um ponto. Por exemplo, de caminho para casa, vindo da sinagoga, alguém poderia ter tocado em um gentil, ter esbarrado em um gentil. Porque o fato de ter esbarrado com um gentil, a pessoa era considerada como alguém sujo, cerimonialmente. Não que pegou um micróbio daquele cara, um micróbio. Não. Ele se tornava cerimonialmente impuro. Ou, por exemplo, tá? Pegou alguma coisa, um objeto, vai e viu uma coisa ali jogada no chão, pegou e pôs no cesto de lixo. Poderia ter sido um gentil que jogou aquele papel. Então aquele papel estaria impuro, não é? Papel não, né? Mas aquele lixo estaria impuro e ele cerimonialmente se tornou impuro. Ele poderia ter tocado num túmulo não marcado, num sepulcro não caiado, que Cristo, né, falou lá na frente. Ó, mas à frente Cristo falou do sepulcro caiado. Sepulturas não marcadas são uma metáfora para as aparências piedosas dos fariseus, que disfarçavam sua maldade interior. Então, o que são sepulturas marcadas? É marcado como sepultura. Então, ali tem uma sinalização que é uma sepultura, que é um túmulo. Túmulos antigos, eles não eram marcados. Então, a pessoa podia estar conversando com alguém, pronto, apoiou. Apoiou, encostou naquele sepulcro, estava tocando em coisas cerimonialmente impuras. Não é questão de saúde.
Lembre-se que uma parte da lei é a lei civil, que não serve para nós hoje, que era para a Constituição de Israel. E o Senhor tratou de impureza real. A mulher, quando ela tivesse nos dias, ela tinha que ficar afastada para evitar algum tipo de contaminação. Tá? E isso era questão pública, não cerimonial. Agora aqui eles criaram regras. Então você tinha que se lavar cerimonialmente antes de comer. Você tinha que obedecer à regra criada por outros. E aí vem a lapada, né? Aí vem Cristo, entendeu? A perfeição em pessoa, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele digno de toda honra, todo louvor, toda glória, dono de toda sabedoria, e manda a verdade para esses caras, né? Meu Deus, você não lava as mãos? Você pode ter tocado num gentil, pode ter pisado no sepulcro não marcado. Jesus já, olha, sepulcro marcado, olha. Por fora é pintado, é sinalizado que é um túmulo, e por dentro é podridão, é cadáver, é. Já estão. Como que pode? Como que pode este homem ainda se diz judeu? Nossa, como pode esse cara? Esse cara toma uma latinha de cerveja. Como pode se dizer crente? Esse cara não participa da fogueira santa. Como que pode ele se dizer crente? Nossa, esse cara reagiu quando eu fui roubar ele. Como pode ser crente? Esse cara não segue a lei que o governo ladrão de esquerda do nosso país criou contra a Bíblia. Ele não se diz crente? Tem que obedecer às autoridades. Quem já ouviu alguma exclamação dessa? É isso que esses caras fizeram. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Se preocupavam com essas regras que eles criaram e não se preocupavam com o mandamento verdadeiro. Por isso Jesus batia tanto e fazia questão de curar no sábado. Porque os doutores da lei ficavam policiando as pessoas. Pra quebra do mandamento. A hipocrisia, porque eles não seguiam. Eles não seguiam o que pregavam. O texto não declara isso, mas certamente está implícito nos versos 39 a 41. O Senhor lhe disse: Ora, pois vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas vocês por dentro estão cheios de extorsão e perversidade, nécios, orelhudos, caras de pau, safado. Jesus aqui praticamente chama eles do que nós chamamos os hereges mentirosos. Sem vergonha, safado. Aquele que fez o exterior e não fez também o interior, mas ponham seu eu interior na atividade de ajudar os pobres, e tudo mais lhe será limpo. Por quê? Se você pegar o judeu, ele tem muito de ter segurança financeira. Tá? Por quê? O povo judeu passou por muita dificuldade, então isso acabou sendo criado. Tá?
E por isso que é colocado tanto ajudar aos pobres. Vocês não ajudam os pobres. Por quê? Porque o eu da pessoa é mais importante. Os escribas criaram regras impossíveis de seguir para crescer em cima das pessoas. E eles se faziam como sepulcro caiado, como se eles fossem perfeitos e seguissem todas essas regras. Quando, em segredo, eles quebravam essas regras. A mulher adúltera nos mostra isso, a passagem da mulher adúltera. Por isso que ela é combatida e a turma da modinha aí quer tirar ela da Bíblia. A passagem da mulher adúltera. Porque ali Jesus mostra a hipocrisia daqueles homens, porque levaram a mulher. Cadê o homem que estava lá em adultério também? Que estava com aquela mulher na cama? O homem não foi levado, apenas a mulher. Por quê? Porque essas pessoas praticavam os pecados dentro dos seus quartos, em segredo. E se mostrar, ou seja, dentro do quarto, dentro do túmulo, do sepulcro caiado. Aí, quando eles saíam para fora, eles se pintavam de cal branco. Eles se apresentavam como alvos mais que a neve. E nós fazemos isso. Eu poderia dar o exemplo aqui do catolicismo. A podridão que foi o catolicismo. Estou assistindo de novo a série sobre a família Borgia, lá, o Papa Alexandre. A série é light perto do que esse cara aprontava. E tantos outros registros, e ainda os caras ainda vêm em cima dos crentes pregar, e tem trouxa que cai na conversa deles. Não tem outra conversa quem acredita. Quem sai da verdade da escritura e vai para eles. Por quê? Porque o que eles pregam é tradição humana. Tradição humana massageia pecado. Hoje, o Papa declara uma coisa, amanhã ele declara outra completamente diferente e falam que ele é inerrante. É exatamente o que a nossa carne quer. A nossa carne, ela molda tudo de acordo com a nossa vontade pecaminosa. É a mesma coisa que esses caras. Eles moldavam regras para que as pessoas chegassem a cumprir os mandamentos, mas essas regras sempre ajudavam eles, colocavam eles como dominadores e o povo como dominado. Como seres iluminados. Parece que tem aqui nesse país 11 seres iluminados, né? Teve um agora que entrou aí que só por Deus. Então é isso, pessoal. A questão aqui puramente chama-se hipocrisia. Vamos nos preocupar em seguir o que está escrito na Escritura. Pelo amor de Deus, nós temos que olhar o que está escrito na Escritura. Ponto. Regras de homens são regras de homens. Regras de denominações são regras de denominações. Nós temos que ter compromisso com a verdadeira palavra de Deus. Ponto. Amém?